Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje, Deus é grande. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 24, 5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? E quando o Senhor me levou, a ler essa passagem, aqui está falando, que Abraão pede para o servo dele buscar uma mulher para Isaac. E aí Abraão fala para ir buscar lá na parentela dele, e para buscar uma esposa para Isaac. E aí foi tão tremendo quando o Senhor me falando, que Deus é grande. E aí eu fiquei pensando, do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia, mas imagina o sofrimento, tudo que ele passou. Se você ler a Bíblia, e você saber que ele pagou um alto preço, pelos nossos pecados. Ele sofreu tudo já na cruz por nós. E aí pensando também em Abraão, para ele dar esse filho aqui, esse Isaac, que ele está falando para buscar uma esposa, ele também, se você ler toda a história, você vai ver que Deus pediu para Isaac, sacrificar, para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão, imagina, não pôde contar para ninguém, foi levando Isaac, sabendo que o filho ia morrer. Ele estava levando o filho, imagina a dor dele. Eu não consigo nem imaginar. Mas Abraão fez o quê? Ele obedeceu à voz de Deus. Então aqui fala do quê? Da obediência e da fé. No entanto, que o nome de Abraão é pai da fé e pai de multidões, porque Deus deu promessa para ele, de ver a obediência dele, Deus deu promessa para ele, E é tão interessante que tinha dado já a promessa, dele ter filho, a mulher dele também não podia ter filho, e filho da promessa, E aí ele pôde ver, o que Deus tinha para ele era muito mais. Ele achando que ele ia levar o filho dele para morrer, e às vezes a gente, pensando nas nossas vidas e trazendo para mim, às vezes a gente acha que uma renúncia vai morrer, a gente vai morrer. Não, Abraão levou o filho dele, o que era morte tornou vida, e promessas, bênçãos, porque assim é nas nossas vidas. Às vezes o Senhor pede algo para nós, para renunciar, e a gente não quer entregar, dói, isso aqui, imagina a dor deles, imagina a dor de Jesus por nós também, E aí, pensando em tudo isso, eu fiquei pensando, trazendo para minha vida, o meu testemunho aqui, quando o Senhor falando comigo, eu quis entregar tudo, eu não queria saber, mas eu cheguei também num ponto, e para contar isso aqui hoje, é fácil, mas eu sei tudo que eu vivi. E eu fiquei pensando neles, a dor deles era muito pior do que a minha. Imagina, de Jesus por nós. E depois eu fiquei pensando em Abraão. E Abraão, o que ele fez? Ele creu, ele teve fé, mas ele quis obedecer. E aí eu trazendo para minha vida, pensando nisso, no meu testemunho, foi quando o Senhor falando, dele é grande, como que eu fui ver, E hoje o Senhor falando dele é grande, eu fiquei pensando que a única coisa que quando eu me cheguei no momento, eu quis entregar tudo. E aí o Senhor ministrando no meu coração, que tudo já estava no roteiro. Por quê? Porque para eu viver esse momento agora, eu tive que passar tudo, não tem como tirar nada. E o Senhor hoje falando comigo, não tem aquele negócio de você ficar, por que eu fiz isso, eu não devia ter feito, eu não devia ter passado. Não, tudo já estava escrito. O Senhor já sabia que ia passar tudo isso e ia se tornar glória para Ele. Porque o que eu estou fazendo aqui agora é contando o meu testemunho, Porque tudo o que é testemunho é para glória para Jesus. Então tudo que a gente passou vai ser para glória. E é tão interessante que o Senhor falando hoje para mim, que eu tinha que passar por tudo isso, porque eu não teria nada para contar aqui hoje. O que eu ia falar aqui hoje, se eu não tivesse passado nada disso? Nada. Como que outras pessoas iam ver? Às vezes a pessoa está passando a mesma coisa, ela vai falar, bom, ela conseguiu, eu também vou conseguir. E foi isso que o Senhor falou, porque tudo que o Senhor faz em nós, é através de nós. É para alcançar outras pessoas e tudo é para a glória dele, porque tudo que ele fez tem um propósito, e o propósito é dele, É para a glória dele. E aí eu fiquei pensando, nossa, interessante que ontem ele falando da origem, da gente saber da nossa identidade, da alegria e do renovo, e aí eu pensei em mim, porque a minha mãe levou a gente para a igreja,
apresentou a gente, né, entregou a gente, né, no altar pro Senhor. E aí, esses dias a minha irmã falou aqui, a mãe orou muito por nós. E aí eu fiquei pensando na promessa que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha mãe, ela tinha essa promessa, ela morreu, ela tá no céu, mas nós estamos aqui. Então, eu fiquei pensando, nossa, é as orações da minha mãe, né, ela criou a gente no caminho. E mesmo eu pensando em tudo que eu vivi, Deus me guardou, Deus me livrou. Mas o Senhor sabia que eu tinha que passar, porque agora eu ia ter que contar. Mesmo o Senhor ali cuidando, foi as suas escolhas, tudo, mas o Senhor estava de olho. Por quê? Tem promessa, né? E a minha mãe já tinha entregado, ou seja, Deus já era meu pai, só que eu precisava conhecer, eu tinha que ter a minha intimidade. Já não tava só a minha mãe, né? A minha mãe, foi, mas e aí? Aí agora chegou no momento que foi quando eu passei tudo, e aí quando eu fui entender que eu tenho um pai, né? Que é Deus, e que eu não estou sozinha. Mas é tão interessante que daí o Senhor eu fiquei pensando e falando, nossa, é verdade. Por quê? Lembra que eu falei que mesmo o inimigo ficar tentando lembrar você, não, você ia passar isso, e tudo é para a glória de Deus. Então, não tenta tirar nenhuma vírgula, foi necessário você passar, o Senhor já sabia que você ia passar, então o Senhor sabe até onde, e tudo é para a glória do Senhor. E aí quando o Senhor hoje falando, né, que ele é grande, eu fiquei pensando, grande, porque eu vi isso, eu tenho vivido isso, e eu já provei, porque o dia que ele falou que ele era meu pai, desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma, eu vi a transformação, e aí eu fiquei lembrando que ele foi pedindo para mim renunciar, eu tive que obedecer, não é fácil obedecer, não. Imagina que Abraão para entregar um filho, imagina a dor dele, eu também não fui fácil, eu né, tipo assim, perdidinha, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não foi fácil, mas eu quis obedecer, o segredo é a obediência. Só que a primeira coisa, né, e aí você vai falar assim, mas eu não sou digna, não sei o que, eu não sou da igreja, não sei o que. Não, o Senhor tá te falando o quê? Ele tá te convidando, Jesus tá falando o quê? Para Deus ser o seu pai. Para isso você tem que fazer o convite. Jesus, ele tá aí todo tempo esperando, então tem que fazer o convite, pedir para ele entrar para sua vida. Porque aí quando você fala para ele, entrega a sua vida até ele, porque o entregar é entregar tudo. Quando você entrega a sua vida, você está entregando a direção para ele. E aí ele vai te direcionar, e aí ele vai começar a falar para você. Só que ao mesmo tempo que quando você entrega, ele vai falar tudo o que você passou. E foi tão interessante que hoje eu fiquei muito emocionada que ele começou a me falar tudo que eu vivi, né? Tudo que eu passei para eu chegar aqui hoje, senão não teria nada para contar aqui. O que eu teria falando aqui? Do quê? De quem? Não, eu tive que viver, eu tô contando a minha história aqui. Eu tô testemunhando o que eu vivi e tô dizendo o que eu passei. Mas eu tô contando o quê? Para dar glória para quem? Para Jesus, porque eu não passei sozinha. E é tão interessante que Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas olha que interessante. Ele deixou o Filho, né? Jesus, ele foi o Filho, viveu aqui, mas ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Deus mandou Jesus, né, para vir aqui na terra, viver aqui na terra, mostrar pra gente que a gente vai passar, vai ter lutas, vai sofrer, mas nós vamos vencer. Por isso que ele fala, tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Porque ele já venceu, nós também vamos vencer. Jesus passou aqui, viveu aqui, morreu na cruz e ressuscitou. E nós também, se a gente viver com ele. E aí é interessante, ele já deixou o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está aqui para guiar nós. Olha que tremendo isso. E aí o Senhor falando para mim hoje, que senão eu não teria como estar aqui. E aí uma das coisas que no meu secretinho eu falo com o Senhor, Senhor, eu quero que tudo que se for para te glorificar, eu quero ver a tua glória. E aí o Senhor falando hoje pra mim, você não quer ver a minha glória? Então você teria que passar tudo isso, porque como que você vai ver minha glória? E foi tão tremendo, porque aí eu fiquei pensando, né, em tudo que eu vivi, e é tão maravilhoso que eu falei, Senhor, se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Se o Senhor falasse, vai passar tudo, vou passar tudo de novo, as dores, tudo, porque eu quero ver a glória. Hoje eu tô vendo o que o Senhor tem feito na minha vida, e eu tô assim maravilhada, porque hoje eu fiquei pensando, é um quebra-cabeça, vai encaixando as pecinhas e você vai vendo, e é maravilhoso, porque ele vai falando com você vê, ele foi entregando promessas para Abraão mesmo, Abraão passando tudo lá, o que Abraão foi? E a mesma coisa. A gente, o Senhor, lembra que eu falei que o Senhor mesmo ali, né,
falando comigo, né, para eu renunciar, o Senhor foi me entregando promessa, né, eu vou te colocar de pé, e o Senhor vai te entregando várias promessas. O Senhor me curou, eu vivia doente, olha, isso daí foi a melhor coisa, o Senhor me curou, e é tão tremendo que essa semana eu tive uma experiência, né, e eu falei, nossa, né, é tão maravilhoso, porque eu falei, Senhor, o Senhor é tão bom, porque o Senhor faz a gente viver algo para a gente ver que o Senhor nos curou. E aí, quando ele fala Deus é grande, o que ele está dizendo? Que não há impossível. Não é impossível. Tudo que você está pensando hoje, que você fala como eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, você só tem que ir até Ele, entregar sua vida para Ele. Se você ainda não tem Jesus como seu único e Salvador, você precisa entregar para Ele tomar a direção. E aí você vai falar assim, aí às vezes Ele vai pedir para você renunciar, e você vai falar assim, mas eu vou, porque o servo de Abraão falou, e se ela não quiser? A gente fica com esse negócio, e se? Ele já foi obediente e perguntou para Abraão antes. A gente às vezes já vai, o Senhor fala pra gente fazer algo, a gente já fica, e se? Não, a gente tem que perguntar. E aí Abraão fala, cautela, espera. E assim a gente tem que ser com Jesus. Às vezes a gente vai querer entender o final e a gente tem que esperar ver o que o Senhor vai fazer. E assim, é tão tremendo que o Senhor tá falando isso hoje. Pra mim, pra você, que não há impossível pra Ele. Porque Ele é grande. Ele é grande. E não há outro Deus. Não há. É só Ele. Só que a gente precisa, início, lembra da origem? Quem que é que nos criou? Deus. A gente precisa se render a Ele, se entregar a Ele, renunciar a Ele, renunciar a nossa vida e falar, Senhor, eu quero seguir os seus passos, me guia, me mostra. E aí é onde Ele vai transformando, vai mudando e vai te falando. E hoje Ele tá falando assim, que Deus é grande. Para mim e para você, que não há impossível. Então, tudo que você está vivendo hoje, né, tudo que você está passando, o Senhor está falando, Deus é grande, não tem impedimento. Basta uma palavra sua para Ele primeiro. Senhor, entra na minha vida, se você ainda não convidou Ele para fazer parte. E com Ele, basta uma palavra Ele falar. É tão interessante, né, que eu vou finalizar com isso, depois eu vou fazer a oração, que no meu início, eu fazendo caminhada com a Brunella, teve um dia que ela estava vivendo uma situação, né, e a gente, né, começando a caminhar nas lutas, né, nas renúncias, e ela estava vivendo uma situação e o Senhor estava me levando a ler muito lá a passagem, né, de Salomão, falando para ele que ele estava construindo o templo lá, né. E aí eu comecei a ler e eu falava pra ela tudo e eu falei pra ela tava vendo a situação, eu falei pra ela assim, Deus dá ordem. Porque Deus ia lá mostrando tudo pro Salomão como ele ia construir. Eu falei pra ela, Deus dá ordem. Eu falei, você tem fé? Ela falou, amém. Eu falei, fica tranquilo, o seu segredo agora é você ir. Você já renunciou, você já tá obedecendo, agora você vai indo. O que você vai precisar? Mas e se não... Deus dá ordem. E aí foi tão tremendo que o Senhor me levava a ler essa passagem, né, de Salomão, e eu falava para ela, e ela começou a ver as coisas acontecendo, e o Senhor só foi levando ela, e foi tão maravilhoso, que na hora que ela viu o final, eu falei, lembra que o Senhor dá ordem, viu como tudo aconteceu e você não precisou fazer nada? O Senhor dá ordem. E ela foi, eu falei para ela assim, viu como que o Senhor, é assim que o Senhor faz, a gente não precisa fazer nada, porque as bênçãos vêm até nós, ó. As bênçãos vêm até nós não precisamos procurar nada. Abraão, olha lá, o Senhor entregou promessa para ele. Assim é para nossas vidas também. Abraão manda buscar uma esposa para o filho dele. O filho dele não precisou ir. E assim é nossas vidas. O Senhor está falando o que para a gente? E esse servo foi fiel. Também estou falando da fidelidade. A gente tem que ser fiel a Deus. Porque quando fala Abraão, ele teve uma aliança com Deus. Aliança fala de compromisso, e assim a gente tem que ser com Deus, ter compromisso, né? Ser fiel a eles. E é tão tremendo que, então eu tô falando assim, né, que melhor coisa é chamar Jesus para entrar na sua vida e deixar Ele guiar com o Espírito Santo. Então a minha oração hoje assim é agradecer por saber que o Senhor é grande nas nossas vidas, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero louvar, te exaltar e te engrandecer, Pai. E obrigada por esse maná, o Senhor nos dizer que Deus é grande. E eu sei, Pai, eu tenho vivido isso e eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito, todo cuidado, Pai. E meu desejo aqui é que nada é impossível para o Senhor e que qualquer pessoa que estiver passando qualquer coisa ou que se sente que não tem um pai, que está distante, sabemos que o Senhor está hoje falando
que Deus é grande, e o Senhor é grande, e nós cremos. E muito obrigada, Senhor. Eu só quero te louvar por tudo, e continuar te glorificando. Toda a glória para ti, Pai. Assim é minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua tarde e compartilha, se inscreve, né? Deixa lá o seu comentário e abençoa outras vidas para elas também saber que Deus é grande e que não há nada impossível para o Senhor, tá bom? Tchau!